Bem, meus amigos da Opinião Play, quem acompanha a gente, né, sabe que eu tenho um caderninho assim que eu anoto os meus sonhos profissionais, né, que é a oportunidade que eu tenho de conversar com meus colegas e colegas que eu admiro. E hoje eu estou, de alguma maneira, assim, realizando um sonho profissional que é falar contigo, Bassan, que falei com você ali nos bastidores o quanto eu admiro o seu texto jornalístico. Acho que a gente tem que cada vez mais, mesmo com essa história toda de IA, a gente tem que destacar, né? Você já tem aí mais de 30 anos de profissão. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Da onde é que vem, como é que você constrói esse texto jornalístico assim, que tanto encanta a gente, né? Que casa a palavra com a imagem. Ô Gilmar, obrigado, é uma honra estar aqui com você, com todo mundo que está vendo a gente. Obrigado pelas palavras, pelo carinho, pela gentileza, né? Eu acho que, eu não sei, mas o processo assim, né, da gente contar uma história, né, acho que envolve muito o quanto a gente mergulha nessa história, né, com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Eu acho que o jornalista tem que viver de fato aquela história para poder contar, né? Senão, se a gente criar uma capa entre a gente e o mundo, a história não vem até a gente, né? Então, a gente tem que mergulhar em tudo que a gente conta. Então, eu tenho uma paixão grande por ouvir as pessoas, por ouvir as histórias. E acho que é assim que eu faço. É isso que eu nunca quero perder no meu trabalho, Gilmar. É quase que um relato antropológico. Assim, em alguns momentos a gente percebe que você se apropria mesmo do cotidiano daquelas pessoas, com aquele olhar distanciado, né, um olhar que busca informação, sem se envolver tanto com o personagem, mas ao mesmo tempo construindo uma informação que chega bem ao coração de todo mundo que te ouve, que te vê, né? Sem dúvida, eu acho que você falou da antropologia, né, que é uma parente muito próxima do jornalismo, né, e é uma das ferramentas. O jornalismo não precisa seguir todos os princípios metodológicos da antropologia, mas é uma ferramenta que a gente usa muito, né? E eu acho que é muito, muito parecida com o que a gente faz. Agora, a diferença nossa para o antropólogo, acho que a gente precisa emocionar, né? É legítimo que a gente emocione as pessoas, o público, né? A gente precisa vender o nosso peixe, né? E eu acho que a gente se emociona quando a gente também se emociona, não é? Então, a gente quer dizer, eu não sou da seleção brasileira, embora todos os brasileiros hoje torçam muito pela seleção, mas eu acho que esse é o distanciamento que você falou, né? Eu não sou da seleção, mas eu estou envolvido como brasileiro com essa seleção. Eu acho que essa é a distância que a gente vai mantendo e, ao mesmo tempo, a gente mergulha na história das pessoas, né? Quando a gente vê um menino como o Ryan, por exemplo, sim, que saiu da barreira do Vasco e que na Copa passada era um adolescente com 16 anos e hoje ele está como titular dessa seleção, não tem como a gente não se emocionar. É uma história muito brasileira, não é? Sim, é uma realidade que só o Brasil consegue proporcionar para o mundo. Sim. E ver ele jogando o que ele está jogando. Então eu acho que é isso que a gente tenta e costuma passar para as pessoas. É bom você falar de seleção brasileira, porque a gente, tanto eu quanto o Bassan, estamos na cobertura da seleção brasileira aqui em New Jersey. E eu quero falar justamente dessa transformação. Você já tem quantas Copas? Essa é a oitava Copa. Oitava Copa. Então você acompanha mesmo, dentro do jornalismo, essa transformação. Essa é uma Copa que nós vamos olhar no futuro para uma Copa mais de quebra de paradigma, de mudança no comportamento até do jogo? Eu acho que sim, né? Eu acho que dentro de tudo, eu particularmente era muito cético com relação a essa abertura para as outras seleções, né? Mas eu acho que a presença de 48 seleções quebrou um pouco esse caráter elitista, muitas vezes, na Copa do Mundo, né? Eu acho que quanto mais gente, melhor, no fundo, né? Porque você traz mais emoção e deixa o mundo mais envolvido. Mais diverso? E mais diverso. Eu acho que o esporte tem esse papel a cumprir, né? Sabe? Aí podem até falar sobre a qualidade técnica e outras coisas, mas eu acho que o principal papel do esporte é aproximar as pessoas. É por isso que ele existe na humanidade, por isso que ele existe como um valor da humanidade, é por isso que ele é tão seguido, tão acompanhado, por isso que ele é um espetáculo tão grandioso. Então eu acho que tem que trazer mais gente, sim, independente de qualquer coisa. Então, que sejam muito bem-vindos todos esses novatos aí. Tenho certeza que vão voltar conhecendo mais de futebol, vão voltar melhores do que chegaram, e o nível do futebol no mundo também melhor, é bom para todo mundo, literalmente. Então eu gostei muito nesse sentido, de ser uma Copa maior e mais inclusiva. É também uma Copa que cada vez mais está envolta no poder e na força da internet, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é a primeira vez
que o público assiste mais na internet do que no broadcast, né? como se costuma chamar. Você acha que isso tem gerado algum impacto na produção jornalística? Na forma como se tem feito o jornalismo, mudou a partir dessa chegada maior, dessa força maior da internet? Acho que sim e não. Sim, porque é um novo formato, né? Uma linguagem diferente. E não, porque, por outro lado, também continua sendo um processo de contar histórias. Você só vê histórias com começo, meio e fim, e é sempre o que vale e o que chega mais perto do público é uma boa história com começo, meio e fim. O estilo você pode adaptar desse jeito ou de outro, mas fundamentalmente o estilo não muda, é contar histórias, né? E o jeito de contar histórias foi mudando ao longo da humanidade, né? A gente pega desde a Grécia, desde Roma, a gente pode dizer que todas as histórias já foram contadas pelos gregos, né, pelos latinos, e pelos africanos, e pelos orientais, e pelos povos primordiais que nos ensinaram a contar a história hoje. Então eu acho que muda e não muda. A gente está sempre atualizando, mas o jeito de contar, no fundo, também é sempre o mesmo. Cara, quero agradecer, né? Sonho realizado, hein, gente? Mais um. Imagina. Estar contigo e ter a oportunidade de dialogar. Esse é um diálogo que começa aqui e não termina. Que legal, Gilmar. É sempre assim, né? Eu acho que o jornalismo é isso. O jornalismo é diálogo, né? Ele é diálogo com ênfase na escuta, né? Eu acho que as respostas são mais importantes do que as perguntas, né? A gente pergunta como... a pergunta é só um pretexto para a gente ouvir uma boa história. A gente é um provocador mais do que um perguntador, né? A gente quer que os outros falem. Então essa disponibilidade para escutar, eu acho que é a parte fundamental do nosso trabalho. O jornalista só coloca o pavimento e deixa as pessoas caminharem com suas respostas. Perfeita essa comparação, muito bonita. Eu acho que é isso mesmo, o papel do jornalismo é esse, é ser a estrada onde as informações, as emoções, os relatos podem correr livremente. Prazer falar contigo. Todo meu, querido. Todo meu. Valeu. Obrigado, viu? Gratidão.